tecnologia, inovação, cibersegurança, soluções IoT e inteligência artificial. Tudo isso e muito mais sobre transformação digital e tendências do mercado Você encontra aqui no MaquiniCast. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do nosso MaquiniCast, o podcast da Maquinica, onde a gente traz informações relevantes aí sobre o mercado de tecnologia, de soluções disruptivas e as parcerias que a Maquinica está fazendo para evoluir bastante nesse mercado. Hoje nosso convidado mais especial é o Fabiano Sabatini, vem da nossa parceria com a Intel aí de alguns anos, né? O Sabatini é gerente de soluções Latam. E a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre os produtos, as soluções da Intel e como é que ele enxerga aí o mercado hoje nessa movimentação toda, aí falando de IoT, de câmeras, de visão computacional, de edge computing, enfim. Um papo um pouquinho amplo, mas com bastante foco em tecnologia. Perfeito. Fabiano, obrigado aí pela tua presença, por estar trazendo aqui mais informações e conteúdo relevante para a gente. Fala um pouquinho aí, quem é o Fabiano, qual que é a tua história e como é que você está hoje aqui na Intel. Perfeito. Primeiramente, queria agradecer, acho que é um prazer estar aqui com vocês. Prazer Maquinica igual. Já é um parceiro de muitos anos, né, da Intel. Sim. E, nossa, aqui local também, né, a gente tem desenvolvido bastante coisa em parceria. Hoje eu estou com a responsabilidade, principalmente, de trabalhar parceiros, desenvolver parceiros no âmbito de Latinoamérica, principalmente em soluções de IoT e AI. Né? Legal. E grande parte do que eu venho trabalhando no mercado já e desenvolvendo tem uma correlação muito forte com soluções de IoT, AI e visão computacional, que acho que é um pouco do que a gente pode discorrer hoje. Eu já estou na Intel há 15 anos, eu sou formado em engenheiro, né? Tive a oportunidade também de fazer MBA e tudo mais, então eu comecei minha jornada na Intel na área de tecnologia, de engenharia, passei por algumas áreas de engenharia de aplicação, depois passei para a área de vendas, né, mais direta, e agora estou na parte de parcerias Latam. Então, o meu principal objetivo, os KPIs, é como a gente consegue desenvolver as últimas tecnologias dos parceiros no toda a Latinoamérica e como a gente ajuda esses parceiros a escalar. Então, Legal. Não só na adoção da tecnologia, mas como junto a gente consegue ir a mercado, ganhar mercado e entender as demandas e tudo mais. Então, Você está falando de desenvolvimento de solução em conjunto também. Sim, com certeza, desenvolvimento de solução em conjunto também faz parte desse propósito. A gente fez recentemente um podcast com o pessoal da Dell também e da Cial e falamos muito sobre isso, né? Essa questão da parceria, de como o mercado hoje buscando muita tecnologia, buscando atender demandas aí de problemas que não existem, mas não existiam, mas que agora com as novas tecnologias a gente está conseguindo suprir. Mas a gente só vai chegar lá com a solução se a gente fizer essas parcerias, né? Sim. É um fato porque a gente vê uma adoção cada vez mais rápida no processo de transformação digital, Sem né? dúvida. Digitalização, a parte de tomada de decisão, entender o ambiente e tudo mais. Para tudo isso, você precisa ter uma alta tecnologia aplicada. Né? E o que é interessante dentro da nossa parceria, né, com os nossos clientes, a Intel ela tem uma cadência muito rápida. A gente investe muito em inovação, tecnologia, que não só do silício, mas em software, em novas aplicações. Sim, entendendo o mercado. Então, a gente tem toda uma curva de adoção de novas tecnologias e cada vez mais o mercado, de uma forma geral, enterprise, grandes cidades, grandes centros, tem adotado essas tecnologias de uma forma cada vez mais dinâmica. Né? Então, isso... cada vez mais a gente tem visto a tecnologia transformando realmente, né? Setores, indústria, na prática, tudo né? mais. A gente, no programa Centro de Excelência, né, Maquinica e Intel, a gente desenvolveu vários projetos muito interessantes e muitos deles focados em visão computacional, né, em imagem, câmera. A Intel é muito forte, né, no mercado, conhecida como na parte de processamento e tal, mas fala um pouquinho dessa vertical, vamos dizer assim, de atuação da Intel na parte de imagem. Não, perfeito. Todo mundo conhece a Intel, né? Dos processadores, dos PCs, dos data center, mas nem todo mundo conhece a Intel, que é focado também na parte... São duas BUs principais, né? Que são a DCAI, que é Data Center e AI, e NEX, onde eu faço parte, que é Network e Edge Compute. Essas duas BUs junto, hoje, já entregam um número maior do que a unidade de PC da Intel. Olha só. E a tendência é que essas BUs dobrem em poucos anos. Opa. Já a área de PC é uma área um pouco mais estável, porque não tem como você dobrar a quantidade de PC ano a ano. Intel já tem uma penetração muito forte, o próprio mercado já tem uma penetração forte de PCs. Então, cada vez mais a gente vê, e a Intel
vem investindo cada vez mais nesse processo de transformação digital e como a gente consegue trabalhar com essas unidades de negócio. Na visão computacional, por exemplo, pouco a gente sabe que a Intel é uma das criadoras do OpenCV, que hoje todo mundo cria soluções em cima do OpenCV, e a Intel depois colocou isso na comunidade. A Intel é uma das maiores empresas de software, mesmo sem ter venda recorrente de software. A gente tem 20 mil engenheiros de software. Então, a gente apoia as comunidades, a gente desenvolve toolkits e ferramentas para acelerar a visão computacional, mas não só isso, né? Todo o processo de open source. A Intel é um dos grandes contribuidores do ecossistema. Até uma brincadeira legal que o nosso CEO atual, né, Pat Gelsinger, ele era da VMware. Era o CEO da VMware e, na verdade, ele tem muitos anos de Intel, foi para a VMware, né? Agora ele voltou para a Intel. E ele fala que ele tem mais engenheiro de software na Intel do que ele tinha na VMware. E a VMware é uma empresa de software. É curioso ver como a Intel tem realmente essa pegada forte do uma software. Pegada muito forte de software. A gente usa, né? Nossos desenvolvedores usam muitas plataformas da Intel para aceleração dos algoritmos e tal. E falando do software aqui, só para pegar esse gancho, né? A Intel tem algumas ferramentas para acelerar esse processo de visão computacional, de analítico, né? A gente tem, por exemplo, o OpenVINO, que é uma ferramenta de inferência que vocês utilizam bastante, né? Sim. Onde a gente vê alguns parceiros nossos de vídeo monitoramento, por exemplo. Esses parceiros têm 1.000, 2.000, 10.000 câmeras rodando num sistema com alguns servidores. Isso só é possível porque cada vez mais a gente trabalha junto para eles otimizarem esses analíticos. Claro. E o OpenVINO é a ferramenta que eles utilizam para tirar o máximo do hardware, né? A partir desse ano, a gente tem alguns novos lançamentos que a gente entende que vai disruptar esse segmento. Opa. O primeiro é o novo servidor de quarta geração, o Xeon quarta geração, até então conhecido por Safari Rapids. Esse servidor ele possui vários aceleradores, incluindo aceleradores de treinamento e inferência de AI, onde de geração a geração você consegue crescer até 10 vezes. Nossa. O número de processamento, né, de imagem, de treinamento e inferência dentro desses processadores. Temos lançamentos da família de GPU. Hoje a gente já tem GPU, tanto a linha Gamer, a linha Arc, a linha Flex para servidores Workstation e uma linha de HPC também high-end, que é a nossa conhecida Pontivecchio. Então é a primeira vez que você realmente consegue ter um servidor completo, utilizando CPU, GPU sim. Com o nosso software em cima, aceleração de software, para você acelerar a visão computacional. Então a gente entende que a partir desse ano é uma curva de inflexão. É uma virada de chave aí. É uma virada de chave para realmente você conseguir tirar o máximo do hardware que está ali embarcado. A gente está falando para esse ano. Já lançamos no começo desse ano e já está disponível. Então, alguns dos parceiros, você mencionou da Dell, por exemplo, já está trazendo para o mercado brasileiro. Então, as empresas podem começar já a utilizar tanto a GPU, o Xeon, quanto a CPU Xeon, né? E a GPU da família Flex. Maravilha, isso vai ajudar muito nos nossos projetos aqui como Maquinica também, porque essa é uma demanda cada vez maior, né? A questão de visão computacional. E como é que você enxerga o mercado hoje, né? Visão computacional, a parte de surveillance, né? Que usa muito a parte de câmeras em diversas verticais. Aí a gente está falando não só de indústria, né? Mas de varejo, healthcare, enfim, todas as verticais estão buscando essa pegada do Video Analytics para trazer mais confiabilidade para o sistema de segurança. Né? Como é que você enxerga esse mercado? Como é que a Intel está se posicionando com relação a isso? Que é um mercado que está crescendo muito, né? Eu costumo dividir essa análise em duas, porque a gente tem, por um lado, o segmento de segurança eletrônica, certo, que já utiliza vídeo há muitos anos. Sim. É um mercado de 11 bilhões de reais, crescendo mais ou menos 18%, 15% ano a ano, segundo a ABESE, que é a Associação de Segurança Eletrônica. Então, a gente já vê uma adoção cada vez maior do uso de soluções de vídeo, e não só vídeo, com vídeo analítico, onde você consiga não só ter as câmeras gravando e reativamente você entender o que aconteceu, mas trazer uma inteligência para o processo. Trazer uma inteligência e uma tomada de decisão em tempo real. Então, hoje em dia, cada vez mais a gente vê esse tipo de solução sendo adotado. A gente vê, por exemplo, que em Américas, né, não só no dado global, mas Américas, tem um crescimento de 25% ano a ano o crescimento de vídeo analítico. Opa. Então, em poucos anos, você vê que ele dobra. Então, é realmente uma curva de adoção muito forte. Sim. E para isso você precisa de processamento, você precisa de soluções inteligentes, você precisa de softwares otimizados. A Intel, olhando para esse mercado de segurança eletrônica, cada vez mais a gente tem parceiros desse ecossistema onde a gente atua diretamente na otimização do software, na otimização do appliance. Vários deles têm um appliance que ele entrega a solução completa, com integradores para que ele faça também essa implementação dessa solução, e com clientes finais para que eles entendam essa adoção de tecnologia e como é que eles podem tomar benefício, né?
ou ele consegue fazer mais com menos hardware, ou ele consegue reduzir o custo dele de implementação. Seja, ele ganha em eficiência de qualquer uma das formas. Ele ganha eficiência de qualquer uma das formas. E por outro lado, a gente vê o vídeo sendo aplicado a diversas soluções. Então você mencionou o varejo, na experiência do usuário, na identificação de mapa de calor, identificação de pessoas suspeitas na loja. Aí, tudo bem, está correlacionado com segurança, né, de uma forma geral. A gente vê na indústria, né, soluções de vídeo para qualidade, para detecção de objetos, de pessoas, rastreabilidade. Sim. Então, cada vez mais o vídeo sai do que até então muito utilizado em security, né, de uma forma geral. Ele começa a entrar em todas as verticais, sem dúvida, trazendo resolução de problemas que até então não era possível. Né? Então, isso que a gente tem visto cada vez mais forte. Essa adoção é um pouco mais difícil de medir. É um mercado que está em todos os mercados. E o vídeo em si, ele vem resolvendo vários problemas. Né? Então, medir esse mercado é um pouco mais complexo. Segurança eletrônica já é um mercado um pouco mais conhecido, né? Por assim dizer. E a Intel está mirando esses outros mercados também, além da parte de surveillance. Sim, certamente. O segurança eletrônica já é um mercado um pouco mais consolidado, as pessoas, os players são um pouco mais conhecidos. Já esse outro mercado aplicado é um mercado um pouco mais disperso, porque a gente vê várias empresas, até startups às vezes, que são da vertical. Você pega uma empresa, às vezes, conhece muito da área de agro, de indústria, se alia a uma empresa de tecnologia, cria uma solução que resolve um problema de negócio. É um pouco mais disperso essa atuação, mas como a gente atua na base da tecnologia, tanto do hardware, do software, os analíticos de uma forma geral, né, a gente consegue entrar nos dois lados. Então a gente tem atuações diretamente com os dois lados, de formas um pouco diferentes, mas permeando aí tanto segurança eletrônica, segurança de forma geral, quanto a área de segurança, vídeo aplicado, para resolver problemas dos segmentos. Excelente. E a gente estava conversando antes com o pessoal da Dell também sobre essa questão de catequizar o cliente com essas novas ferramentas, né? Porque existem as demandas, muitas vezes o integrador ou o fornecedor da tecnologia vai atender essa demanda e ele enxerga no próprio cliente outras demandas e outros problemas que o próprio cliente muitas vezes não está conseguindo visualizar porque ele não tem o domínio da tecnologia. Sim, perfeito. Então cabe também a nós, parceiros da parte de tecnologia, trazer essa catequização ou evangelização do mercado, né? E mostrar para o mercado que essas tecnologias existem e são acessíveis e estão disponíveis, né? Através de integradores, de parcerias, né? Essa parte é um caminho importante que a gente precisa traçar juntos, né? Para que essa informação chegue lá na outra ponta, né? Sim, e tem uma coisa interessante que a gente vê o movimento nas empresas, principalmente grandes empresas, né? Que até então era meio por setor. Então, assim, é uma questão de vídeo, tem um setor de segurança. Uma área de segurança que vai cuidar daquela parte. Eu tenho um problema de fábrica, o setor de fábrica, de operações. Tem um problema de TI, é o TI que vai cuidar. Cada vez mais... Inovação, né? Inovação, sim. Normalmente, às vezes, tinha uma área que cuidava de inovação. Cada vez mais, a gente vê que tudo isso se cruza. Por quê? O vídeo gera muito dado dentro da rede. Normalmente, ele vai ter que precisar do TI para aprovar, para certificar, para fazer uma nova implementação que envolva um novo sistema de segurança. A fábrica é a mesma coisa. Cada vez mais, a gente vê a operação do OT, do TI, se integrando, porque você precisa fazer esse dado, como às vezes, sair da fábrica. Ter uma gestão mais inteligente dessa análise. E tudo isso junto... criar uma inteligência e uma eficiência operacional para as empresas, né? Então, quando eu tenho um vídeo mais otimizado, um sistema de operação, de manufatura mais otimizado... Você tem informação na mão, né? Você tem uma informação na mão. Então, cada vez mais a gente vê essas áreas se conectando. E eu acho muito interessante a Intel acaba entrando em fatores diferentes, porque a Intel é muito conhecida na área de TI. A gente entende o que acontece na área de segurança, a gente entende o que acontece na área de operações. Então, algumas vezes a gente é a cola que ajuda essas áreas se falarem ali, né? Então, eu preciso colocar um PC industrial aqui na minha planta. A Intel tem empresas que fornecem PC industrial. Então, a gente às vezes acaba ajudando nessa integração para ter certeza que também a área de manufatura ou a área de segurança conheça as premissas de TI, né? Para você virtualizar, segurança, certificação. Então, para que isso tenha uma adoção mais rápida. E complementa, né, as necessidades com um leque de produtos maior, né? Exatamente. Legal. A gente tem a Maquinica representa e na verdade é coproprietária de uma solução chamada Icitana, que é uma solução voltada, né, para a parte de surveillance. Inclusive a gente vai estar na feira ISC West lá em Las Vegas agora no mês de abril, março, né? E você
né, vocês vão estar lá junto, a gente vai, né, trabalhar um pouco isso também, e esse é um segmento que a gente também entendeu que tem uma força muito grande, a gente está se espelhando no que está acontecendo lá fora também para trazer, né, novidades e tecnologias para cá. Como é que você enxerga esse mercado lá fora, né? Qual que é o objetivo da Intel em estar presente num evento como esse? Sim. E que tipo de solução vocês estão buscando? O que estão enxergando aí como novidade para trazer aqui para nós? Perfeito. A Intel, logicamente, como todas as empresas, né, a gente analisa os principais eventos e janelas de oportunidades dentro do segmento. Eu costumo falar para as pessoas da Intel que até então não conheciam, né, a ISC, ela é como se fosse a CES para tecnologia. Então, a CES todo mundo conhece, na Intel todo mundo conhece CES. Então eu falo, a ISC é uma janela de oportunidade, principalmente a ISC West, é conhecida como uma feira global de tecnologia para a segurança. E dentro da ISC West, acontece várias coisas onde a gente consegue acelerar muitas coisas dentro dessa feira. Então o que a gente tem? Uma janela de oportunidade para entender o segmento, as tendências, as tecnologias. A gente tem praticamente todos os nossos clientes de security, os principais executivos, tomadores de decisão, atendendo essa feira lá em Las Vegas. Então a gente consegue rapidamente falar com vários executivos, alinhar alguma estratégia de negócio, alinhar sobre alguma tecnologia que a gente está trazendo. Tem alguns executivos da Intel, principalmente os da vertical de vídeo. Hoje a Intel tem uma vertical chamada Video City Transportation, VCT. Então esses executivos também atendem a feira, a gente consegue lá conectar esses executivos com os nossos clientes, nossos parceiros, para alinhar essas estratégias, né? E também é uma janela como nossos parceiros vão estar lá, os clientes vão estar lá. Eu acho que toda essa indústria cada vez mais fortalecer o relacionamento, criar mais soluções. Acho que o caso que você mencionou da Istana é um caso bastante interessante, né, do AI aplicado a vídeo. Sem dúvida. Onde você tem um parque de muitas câmeras, você consegue ter uma gestão mais otimizada. Exatamente. Né? Então, acho que é um exemplo ótimo. A gente vai estar lá juntos, né, para poder crescer esse relacionamento, né, e entender mais e gerar mais demanda para os nossos parceiros do segmento. Legal. Só um comentário, desculpa te interromper. Não, imagina. A gente tem também a SCC Brasil, né? Então, a West acontece sempre no começo do ano, a Brasil... Mas no segundo semestre, né? Mas no terceiro semestre, em setembro, Setembro, né? Isso. O ano passado a gente teve um stand na SCC Brasil, vocês estiveram lá com a gente, aproveito para Exato, fizemos lá a apresentação publicamente, lá no stand, né? Muito legal. Então, essa ideia é cada vez mais de fomentar esses eventos para gerar mais demanda, para trazer mais tecnologia para o setor. Muito bom. Uma outra área que a gente tem trabalhado bastante forte, Sabatini, é a parte que você sabe de Smart Cities, né? Então, hoje, e dentro de Smart Cities você tem N verticais ali, né? Desde a parte de mobilidade, segurança, sustentabilidade. E em cada uma delas a gente está buscando parcerias também, né? Para trabalhar forte em soluções aplicadas à realidade de uma cidade inteligente, né? Criando hoje, né, o cenário que amanhã a gente vai ver nas ruas, né? Então a gente tem um laboratório lá no Perini que funciona como uma Disneyland de soluções, um Living Lab para soluções de Smart Cities. Como é que a Intel enxerga esse mercado, né? Como é que ela se posiciona hoje, não só na parte de hardware, mas também de solução, de software, voltado aí para essa parte de Smart Cities? Sim, não, perfeito. Eu costumo dizer que cidades, principalmente a parte de soluções, né? Cidades são sistemas de sistemas, né? Então a gente consegue às vezes correlacionar várias soluções aplicadas às cidades. Perfeito. Então a gente tem soluções, por exemplo, de transporte. Normalmente você precisa de algum tipo de inteligência, analítica, processamento para ter uma otimização da área de transportes. Porque assim, a gente pode pensar em soluções aplicadas na cidade em si, né? Alguma coisa onde você vai envolver um sensoriamento, um monitoramento, alguma coisa onde você coleta algum dado. Normalmente você vai precisar de uma base, um data center ou uma área onde você vai processar essas informações, criar um sistema inteligente, alguns analíticos para gerar alerta, por exemplo, em tempo real. Então, sensoriar... Isso é informação, né, para o gestor público tomar decisão na hora, né? Exatamente. Tanto a parte de tráfego quanto mobilidade, enfim. Né? Exatamente. Então, cada vez mais existe essa demanda, onde você precisa sensoriar, trazer esse dado para algum centro de inteligência, um centro de operações, e tomar uma decisão em tempo real, como você mencionou. E a segurança pública tem sido um dos fatores muito relevantes, não só no Brasil, mas todos os países de América Latina, países emergentes, né? E a gente vê as cidades, o Estado e o Federal investindo muito em segurança pública. Então, às vezes, monitorar, fazer
monitoramento de placa de carro, LPR, né? LPR, sim. Cercas inteligentes, fazer uma cerca digital, cerca eletrônica na Exato. cidade, identificar procurados, identificar padrões diferentes, identificar comportamento suspeito. Então, cada vez mais as cidades estão criando centros de operações. Sim. E com inteligência ela consegue reduzir a necessidade de um centro muito grande, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, grandes cidades aqui, né? Rio de Janeiro, São Sim. Paulo, todos eles têm um centro de operação que é muito grande, logicamente pelo tamanho da cidade, pela complexidade. Mas qualquer cidade poderia ter um centro. Sem dúvida. Pode ter, né? No Brasil temos mais de 4.000 cidades aí. Deve ter, né? Mas pelo menos aí algumas centenas de cidades poderiam ter um centro operacional inteligente. E esse investimento não é absurdo. É um investimento cada vez menor, porque a tecnologia está cada vez mais acessível. Mais né? acessível, exato. Dá para fazer uma analogia desse ecossistema que você falou da cidade aplicado à indústria, né? Agora vamos falar um pouquinho rapidamente, o nosso tempo está acabando, mas um último assunto aqui, indústria. A gente tem o chão de fábrica, a gente tem as indústrias buscando essa transformação digital, né? Os IoT se conversando, a indústria 4.0, que é essa conversa toda entre os gadgets dentro do chão de fábrica. E ali a gente tem um ambiente também diferenciado, um ambiente que é um pouco mais hostil, vamos dizer assim, para a tecnologia, que é uma coisa ainda que não aplicada tão forte, né, nesse ambiente. Como é que a Intel também está buscando essas aplicações, trazer equipamentos e produtos e soluções que se conectem bem nesse ambiente industrial, né? A Intel, na verdade, olhando para o segmento, né, a gente vê que existem players que já têm centenas de anos, né, são muito conhecidos na parte de automação, de uma forma geral. Exato. Essas empresas, cada vez mais, também estão desenvolvendo, criando soluções de inteligência, automação, olhando para a indústria 4.0, 5.0, como é que elas conseguem também se transformar. O que eu acho interessante quando eu olho para a indústria, existem vários desafios na indústria que não necessariamente você resolve de uma forma trivial, né? Então, é muito comum você ver uma startup entrar numa indústria, trazer, às vezes, um kitzinho, uma board, que ele testou no laboratório, fala, não, isso aqui funciona, vai resolver um problema. Chega no chão de fábrica, a hora que fábrica, ele coloca no chão de fábrica, não roda, dura uma semana. Então, nós normalmente entramos para trazer até uma visão um pouco mais conservadora para o segmento, falando o seguinte, olha, você vai aplicar isso no chão de fábrica, como você falou, tem um ambiente hostil. Existe uma linha de dispositivos, de PCs industriais, de sensores, de conectores, especializado para o segmento. Então, você pode desenvolver um protótipo, uma placa simples, mas dentro do ecossistema da Intel, você tem uma opção muito grande de dispositivos que você pode utilizar, com o mesmo código, com a mesma aplicação, com a mesma solução. Perfeito, esse mais é um adequados a esse mais mercado. adequado ao ambiente. Esses são os diferenciais de trabalhar com Intel. Quando você trabalha em alguns outros processadores, alguns outros kits, normalmente você tem que criar uma solução para cada placa. Você tem que recompilar, você tem que retreinar. Na Intel, se você desenvolveu no seu notebook, você consegue aplicar no PC industrial exatamente o mesmo código. Perfeito. Com pequenas alterações, mas normalmente você vai conseguir aplicar isso rapidamente no chão de fábrica. E por outro lado, as fábricas têm muita restrição ainda de conectividade. Sem dúvida. Então você trazer um PC mais robusto lá para a borda, você consegue pré-processar muita coisa já no chão de fábrica. Você consegue trazer mais inteligência para a borda. Você não necessariamente ficar restrito, né? Sim. A levar esse dado para um cloud para processar, por exemplo. Essa restrição muitas vezes ela nem é física, mas de compliance, né? Como é que você vai abrir esses dados, essa informação? E tendo a tua infraestrutura na borda lá, você consegue, possibilita você acessar diversos projetos que você não conseguiria com a conectividade aberta, né? Só um exemplo aqui para finalizar. A gente trabalhou poucos anos atrás, com uma empresa que tinha uma solução muito interessante de AI para otimização de plantas fabris, de processo produtivo, só que ele estava tudo no cloud. Então ele precisava que o cliente enviasse para ele os dados para ele jogar no cloud, ou que o cliente conectasse no cloud. E esse era um fator que ele praticamente não conseguia vender. Barreira, né? É uma barreira muito grande para ele poder avançar. Sem dúvida. Junto, nós ajudamos ele a criar uma solução híbrida. Hoje ele tem um módulo que roda no chão de fábrica, ele tem um módulo no cloud, e ele dá essa flexibilidade para o cliente. Fala, você quer rodar no cloud? Eu tenho. Você quer rodar on-premise? Eu tenho. E a nossa arquitetura permite muito isso, né? Perfeito. Como é que aonde eu quero rodar, como eu quero rodar, eu entendo a necessidade do cliente, eu trago a solução aplicada. Esse é um baita exemplo de como a gente tem que enxergar a demanda no mercado e ter essa flexibilidade, né? De poder achar uma solução que sirva para a necessidade, mas que também atenda a demandas de compliance, de restrições de conectividade, de processamento. Então, a solução ela é cada vez mais aberta e você tem que entender o ecossistema como um todo para poder chegar na solução perfeita. Legal. Perfeito.
Sabatini, obrigado mais uma vez. O tempo acabou aqui, a gente pode continuar esse papo numa outra oportunidade. Acho que tem bastante coisa, tem outras verticais aí, tem outros assuntos para a gente tratar. Mas fica aí o convite para a gente fazer mais um papo aí numa próxima vez. Excelente, eu que agradeço mais uma vez. Valeu, obrigado pelo convite e pela parceria também. Imagina. Obrigado. Até logo. Tecnologia, Inovação, cibersegurança, soluções IoT e inteligência artificial. tudo isso e muito mais sobre transformação digital e tendências do mercado Você encontra aqui. no MacniCast.